Olá, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação. Vamos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do programa de hoje é Heróis e Heroínas da Literatura Infantil. Nós vamos explorar o mundo dos heróis e heroínas que inspiram e ensinam lições valiosas às crianças e jovens. E para falar deste assunto, nós convidamos o escritor Pedro Bandeira, o autor de literatura infanto-juvenil que mais vendeu livros do país. 32 milhões de exemplares até agora. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, começou a carreira trabalhando nas áreas de jornalismo e publicidade. A partir de 1972, começou a escrever histórias para crianças e, em 83, com a publicação de sua primeira história em formato de livro, passou a dedicar-se exclusivamente à criação de livros infantis e juvenis. O Pedro Bandeira recebeu diversos prêmios, entre eles o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, o altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o Personalidade Literária de 2023 da 65ª edição do Prêmio Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro, uma homenagem por sua contribuição para o mundo literário e seu compromisso em enriquecer a imaginação de leitores de todas as idades. Pedro Bandeira, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. A honra é minha de estar juntamente com você mais um aninho e espero ainda ter vários anos para a gente conversar. Com certeza, muitos. Heróis e heroínas da literatura infantil é o tema, como eu disse, da nossa conversa de hoje. Eu gostaria de começar perguntando a você o seguinte: na sua opinião, por que as crianças precisam de heróis? Qual é o papel simbólico dessas figuras no universo infantil? Eu digo o seguinte, um livro, ele é ao mesmo tempo um espelho e ao mesmo tempo uma janela. Um espelho para você se ver e uma janela para você ver o mundo. A, a identificação com o enredo e com o personagem ajuda muito no gosto, no interesse pela leitura. Não necessariamente o personagem principal é um herói. Ele pode ser uma vítima, como o Chapeuzinho Vermelho, como Branca de Neve, né? Eles mais sofrem, João e Maria, mais sofrem do que fazem mirabolâncias, né? Agora, quando você usa um personagem, herói no sentido de saber lidar com a vida. Então, o autor pega alguma coisa que ocorra sempre com uma criança, digamos, ela tem uma dificuldade de tá no momento de desencontro com o papai e briga com o papai ou discute com o papai. Então, se você faz um livro aí em que isso é destrinchado, primeiro ele se identifica e aprende um pouco mais a viver. Eu me baseio aí no caso de minha mulher que foi uma orientadora educacional, que ela dizia o seguinte: é claro que um jovem tem muitas divergências com o mundo novo. Então, se sempre estiver comparando o mundo antigo com o mundo novo, dá bode. A música que o papai gosta, que eu gosto, a gente briga, Uhum. tá? A roupa que eu uso, que o papai usa, a gente briga. Então, por que não falar de coisas próximas? Então, que nós dois torcemos pelo mesmo time de futebol, então vamos conversar sobre futebol. Tá? Vamos procurar coisas. E assim também é com a nossa amizade. Eu, por exemplo, tenho amigos de religiões limites, e muito religiosos. Muito bem, é só não conversar com religião, diz com religião com ele, porque tem uma série de pontos comuns,
tá? Eu adoro eles gostam de mim, e eu não vou provocá-lo porque a religião dele tem um detalhe que eu não concordo, porque não é esse o tema. Então, se você faz um livro mostrando isso, você está começando a ajudar a criança a conviver com o diferente, que essa é a vida. Todos nós somos diferentes. Você só vive bem se você aprender a conviver com o outro. Uhum. Agora, o que que acontece no imaginário de uma criança quando ela se conecta com um personagem heróico, por exemplo? Bom, esse regional heróico, ele é heróico por resolver um problema. O problema é um problema da vida da criança. Então, quando o herói corajosamente consegue resolver esse problema, o leitor se acha, puxa, está resolvido o problema, tá? Isso acontece conosco, com você. Se você, por exemplo, assiste um filme em que a Meryl Streep está chorando porque numa história enorme de ciúme, você até chora, mas acabando a história, você aprendeu com ela quanto o ciúme é destrutivo e ajuda você a compreender melhor o sentimento do ciúme sem ter que sofrer com isso. Isso acontece com o leitor. Eu não preciso matar uma velhinha para saber o que é remorso se eu tiver lido Crime e Castigo, em que ele mata duas velhinhas. Puxa, eu Uhum, fico, nossa, como o remorso, né? Então você aprende. Você aprende coisas para a tua vida sem ter que sofrer com isso. Então, uhum, é isso que eu procuro, nós autores, procuramos fazer com o nosso leitor. Colocá-lo, espelhá-lo num personagem que conseguiu lidar, sofreu com determinado problema natural da vida nessa idade dessa criança e conseguiu resolvê-lo. Isso se chama de herói, é o protagonista. Nós somos protagonistas de nossa própria vida. Nós temos que resolver problemas de nossa própria vida. Então, colocamos esse problema e o leitor da história. Pronto. Eu ajudei simbolicamente ele entendeu e não vai uhum. sofrer mais com aquele problema. Então, esses personagens acabam funcionando como modelos, né, simbólicos, espelhos emocionais para as crianças, é isso? Veja, tem uma história famosa, uma história, talvez a mais antiga história inventada para se contar, que é João e Maria. Uhum. João e Maria são duas crianças cujos pais os abandonam numa floresta. Bom, uma criança pequena é o único pavor que ela só tem uma ligação, papai e mamãe. Então, qual é o maior medo dela? É ser abandonada por papai e mamãe. Já notou que você tá, às vezes tem num parque, levou a tua netinha para brincar e tem uma criança aí de uns 2 anos perto da mãe, de repente essa criança se distancia brincando, aí ela olha em volta, não vê a mãe, começa a chorar na mesma hora. Aí a mãe chega, ela para. Porque sumiu a mãe. Isso é a pior coisa que pode acontecer para ela. Quando ela vê de novo a mãe, ela para. Então, se você conta a história com a tua netinha no colo, de duas crianças que foram abandonadas, ela vai tremer, mas ela sabe que não será abandonada. Ela está no colinho, recebendo o amor de mamãe, de papai, de vovó, tá? Então, ela Uhum, vai aos poucos purgando esse pavor. Em certo momento, ela não pede mais que você repita a história. Ela entendeu. A uhum, literatura é essa fantástica. É como se tratasse fosse psicologia. Você resolve um possível problema da criança e ela sabe que foi resolvido. Você vê que ela pede sempre que você repita a mesma história. é Em verdade. certo momento, ela para de perguntar, de repetir aquela história. Ela entendeu Uhum. e projetou, tá? Então, os personagens heróicos das histórias infantis e juvenis, eles ajudam as crianças a nomear e compreender emoções difíceis, como o medo, como você estava falando, a tristeza, a raiva. Veja, a literatura não ensina nada. Quem ensina são os livros didáticos. A literatura trata de sentimentos humanos, não só infantil como adulta. Você sempre, quando lê um livro, ele está tratando de algum sentimento humano, de algum problema, e às vezes o problema é limite, como por exemplo, Madame Bovary. Mas é um problema como ser mulher, você sente, você entende.
aquela mulher, entende? E você não vai entrar naquela avidez dela, daquele vazio que é a vida dela, né? Que é erroneamente preenchido. Então, ele está tratando de uma emoção sua, tá? Da minha emoção. E mesmo assim, quando você vai um livro fora de você, você já adulta, tá lendo um livro sobre guerra, então você sofre com aquilo, você entende como é ruim, como viver numa guerra é um desastre. Você vê esse filme da Fernanda Torres, né? Ah, Uhum, ainda estou aqui. Você vê com as pessoas que não têm nada a ver com a guerra, quer dizer, com aquela guerra, aquela ditadura, como sofrem os efeitos disso. Então você aprende. Eu não quero uma ditadura, não quero sofrer como aquele personagem sofreu. Então, veja, Shakespeare tem 400 anos de vida. Por que que as peças dele ainda estão vivas? Porque ele tratou dos sentimentos humanos. Ele tratou do amor impossível em Romeu e Julieta. Ele tratou da dúvida em Hamlet. Ele tratou do ciúme em Otelo. Ele tratou da cobiça em Macbeth. Do abuso de poder em Ricardo III. Ele tratou de emoções humanas, as peças dele estão vivas. Até de velhice abandonada ele tratou em Rei Lear, sabe? Então, você vê, e por que está vivo? Por causa disso. Porque até uhum, hoje Dom Casmurro está vivo. Porque você não sabe se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E é isso que ele quis ao escrever, que você pensasse no assunto, tá? E visse, será que ele não está exagerando? Ela é uma menina bacana? Ou será que ela não foi fiel? Então, tudo isso te ajuda, até ajuda a tua vida de casada. É uma coisa incrível, tá? A boa uhum, literatura, aquele livro que sobrevive, tem livros que não sobrevivem, tudo bem. Eu não digo só leiam esse, leiam o que você quiser. O bom livro é aquele que você gosta, tá? Eu não posso dizer esse livro é ruim, se é ruim para mim, não é ruim para você, então é ótimo para você, tá? uhum, Eu nunca devo dizer para a criança, esse livro não é bom se ela está gostando, tá? Eu posso recomendar outro, mas se ela está gostando, o livro é ótimo para ela, para a personalidade dela, entendeu? Então você tem essa liberdade. Você pode ir na televisão, estar vendo um programa e mudar de estação quando o programa não te agrada. Livro também. Você pode ler e abandonar se ele não está falando a você, se ele não espelha o seu em nenhuma janela para a realidade. Tá? Você pode abandonar, tem esse direito, mas pega outro. Pega outro livro, esse talvez fale para você. E assim também são os nossos educandos, tá? Eles têm que estar livres, porque quando eles lê, ele escreve, ele imagina o personagem, ele imagina o cenário, ele pensa sobre o problema, ele é autor enquanto lê, uhum, tá? Então tem que deixá-lo livre para pensar. Não pode dizer, não é assim. Se ele acha que é assim, é. uhum. O que Bom, ele pensa, o problema é ele pensar. pelo que você falou, as crianças, os jovens, eles acabam lendo e ouvindo histórias, eles acabam sabendo, aprendendo a lidar melhor com os próprios sentimentos, né? Agora, os heróis literários, eles também ensinam valores às crianças. Todo herói, todo personagem, ah, o ideal não é ensinar valor no sentido de dar conselho. Uhum, É mostrar uma situação e pedir que o leitor pense sobre essa situação. Não é dar conselho certo, isso, aquilo é errado, não. Mas ele olha, puxa, isso aqui, ele passa a ter uma opinião sobre aquilo. Então eu quero que ele pense sobre aquilo e tenha uma opinião sobre aquilo. Então ele vai achar muito ruim o vilão. Nossa, que malvado, fez essa coisa errada, né? Então eu sou esse personagem que está lutando contra o vilão, porque eu não gostei do vilão. Então eu me identifico com esse personagem e me desidentifico com ele, com o vilão. Por isso que ele também é uma janela. Eu aprendo o mal. Na hora que eu gosto de Chapeuzinho, eu sei que há lobos que vêm com um papo furado e nos enganam. Não é verdade? Eles nos enganam. uhum, Não é bem um animal, ele é um ser humano que vem com um papinho para cima do Chapeuzinho, né? Entende? O chapéu papo furado, menininha, bonitinha, seu vestidinho, sua capinha. E, na verdade, ele está com umas intenções. Uma menina, criança, aprende a resistir aos lobos que ela enfrentará na vida. Tá? E ela uhum, precisa disso. Senão ela pode ser vitimada mais tarde. Por isso que a gente vê tantos casos graves de gravidez infanto-juvenil, que é uma coisa absurda. Essa criança não aprendeu a dizer não. A literatura até ajuda você a aprender a dizer não.
Dizer sim é fácil. Proteger-se do errado, dizer não para o errado, é uma coisa que você precisa aprender e ter coragem de fazer. A literatura pode fazer isso. Quer dizer, vai alimentar o teu superego, a tua consciência para as coisas certas. Não é por causa da lei que está proibido matar gente que você não mata gente. Você não mata gente porque você é, não. Você sabe que você mesma não deve matar gente. Pronto, não precisa lei. Você tem a tua própria lei, que é a tua consciência, que é as coisas que você acredita piamente. Não é verdade? Então, Uhum. eu quero que a educação é isso. É fazer com que a pessoa pense, raciocine, se arme, se municione daqueles argumentos e possa viver melhor. Uhum. E se aprenda, a criança acaba aprendendo também a se colocar no lugar do outro, né? Tem a questão da empatia, quer dizer, ouvindo histórias, lendo livros, ela acaba se colocando no lugar daquele personagem que está em dificuldade, passando um apuro ou sentindo aquela emoção, doída, enfim, acaba acontecendo esse processo da empatia, não é? Sendo é o espelho. Eu Espelho. cansei de receber cartas sobre livros meus. Ai, Pedro, os personagens são exatamente eu sou assim. Ai, você me escreveu. Oba, que lindo, era isso que eu queria. Tá, eu trato muito da autoestima, da conquista da autoestima nas Uhum. minhas personagens, né? Porque é muito comum na adolescência, principalmente, você ainda ter uma autoestima um pouco valorizada. Você se acha inferior à colega, a tua roupa é mais feia do que da colega. Então, para você assim, eu sou assim. Eu não só serei feliz se eu tiver a cara da atriz da novela. Não, atriz da novela é atriz da novela, você é você. Então, eu trabalho muito para isso. Goste de você. Tá? E a Uhum. literatura, eu procuro muito isso. Então, se um personagem luta para se conquistar, o meu leitor fala: eu sou assim também, eu Uhum. vou me conquistar. Então, nós, escritores, somos educadores. Eu sou um educador, porque eu não escrevo para gente grande. Eu só escrevo para criança desde pequenininho até que ficou adulto, 15, 16 anos, vai embora, né? Aí vai ler coisa boa, tem muita coisa boa aí, tá? Se ela aprendeu a ler, a escolher e tudo mais, né? Uhum. Então, a minha ideia é essa, ajudá-la a crescer, ajudá-la a amadurecer, a crescer suas emoções, a sua posição no mundo, o seu caráter. É interessante te ouvir como escritor falando isso, que ao criar os seus personagens, você costuma pensar em como é que eles podem funcionar como espelhos emocionais para o leitor mirim. É interessante isso, te ouvir falando. O tempo todo eu penso assim. Uhum, Se você pegar qualquer livro meu, você vai notar que o personagem principal é o meu leitor. Você vai uhum, notar. Vai. Ele quer que esse livro seja lido por alguém de 12 anos, vai. 12 anos tem esse problema aqui. Então, não, esse é de 8 anos, quando você começa a brigar com o papai. Então, esse livro é para gente de 8 anos, né? Sabe? uhum. A criança de 5 anos que brigou com o amiguinho da escola e depois fez as pazes. É algo que acontece com as crianças da escola. Tá? Então você faz uma história mais simplinha, sabe? Do coelhinho que brigou com o colega porquinho e depois fez as pazes. Na hora ele entende ele como coelhinho, o porquinho como coleguinha dele. Então você vai trabalhando com esses avatares, com essas figuras, mas eu sei que o meu leitor vai gostar. Se ele não gostar, o livro encalha, meu amor. E, Calha, não vende nem a pau. Eu e errei. não, não é o caso, você não deve ter errado nunca, porque são Não, mais de 32 milhões de exemplares vendidos. tem muito livro que você tem uma intenção e ele não fica completo. Uhum, Eu tinha um livro que eu gostava muito, que eu acho muito bom, mas em que o personagem é antipático. Ele é briguento. qual é? Depois agora eu já refiz, não posso falar. Ah, tá bom. Chama- Você é, mudou. Você era o mudou. Garrote, que agora vai sair com outro. Eu mudei, fiz o Uhum, personagem ser simpático e ser mais vítima. Ele era um pouco algoz, porque ele brigava também. Ele não era bonzinho. Então, eu não vou me identificar com um cara que é chato, uhum, que é briguento. Aí eu, não, isso eu não quero, esse livro eu não quero. Porque não era isso que eu pretendia. Eu pretendia tratar da luta de gerações, o novo com o velho. Então, esse uhum. novo tem que ser bacana, não podia ser ruim. Errei, esse livro eu escrevi há 40 anos atrás.
e o livro encalhou, o livro, quer dizer, vendeu menos, mas aí eu já mudei, então agora ele é bonzinho. Então, tá, tá certo. Então, na sua opinião, Pedro, a literatura pode ser uma forma de educar o coração, ou seja, de ajudar a criança a entender o que ela sente, a construir empatia? Totalmente, meu anjo, totalmente. Eu sou o exemplo. Eu fui educado e formado pela arte, pela literatura e cinema e teatro, tá? Não foram pessoas que me educaram, ou foram. Foi o Robert Louis Stevenson, foi o Monteiro Lobato, foram esses caras que me educaram, que me ensinaram a viver. Tá? Tenho certeza disso. Tá? Fui um menino sozinho que gostava de ler. E a leitura me preencheu, resolveu meus sentimentos. Aquilo que, algum livro que me escapou, eu fiquei com esse problema até velho. Li tal livro, né? Não Inclusive, sei, você foi ator também, né, Pedro? fui Hein? Você ator, fui começou como ator. ator também, como jornalista, você já fez de tudo, né? Quer dizer, eu não pensava realmente em ser ator, mas na época só havia teatro, e o teatro paga demais mal, muito mal mesmo. Inclusive, colegas meus ficaram, tinham uma grande dificuldade de sobrevivência. Então, eu fui para o jornalismo, pelo menos havia salário no fim do mês, podia não ser grande, mas dava para comer. Então, Hum, o teatro não dá, é muito. é, Tanto que todos os atores têm que ir para a TV, senão não vivem. Se com não tiver um certeza. E emprego na até TV. hoje, né? Essa dificuldade até hoje. Você nota que as atrizes, aí elas fazem teatro porque elas gostam, mas ela é a estrela na novela, o Hum, ator é estrela na novela, entendeu? Aí ele faz porque ele gosta de teatro e tal, mas se ele quer só teatro, antigamente alguns viviam, mas sou o dono da companhia, sei lá, a Cacilda Becker, o Paulo Alter, mas não ficavam ricos como ficam os atores de novela, não. Teatro uhum. é uma arte nobre, mas realmente é uma arte do sacrifício. Eu não tinha escape como me sacrificar. Eu precisava comer pelo menos uma ou duas vezes por dia. Então eu fiquei no jornalismo. Tá certo. Pedro, essa nossa conversa tá ótima, mas eu vou ter que fazer uma pausa. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Ótimo. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos com o programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com o premiadíssimo escritor Pedro Bandeira. Pedro, como a diversidade nos personagens pode impactar positivamente o desenvolvimento da autoestima nas crianças? Aí esse eu acho que é o desafio do educador. O educador tem que formar, ele está sempre pegando a mãe, o pai, a professora, está pegando na mão de uma criança e ajudando-a a subir os degraus da escada da vida do conhecimento. Mas sabe que em algum momento ele vai ter que abrir a mão para essa pessoa conseguir continuar subindo sozinha. Então, até esse momento, você tem que ter dado condições para essa pessoa subir com conforto, com segurança. Então, aí você precisa muito de conhecimento para poder ter uma vida crítica. Se eu recebo uma coisa, ouço uma coisa errada, eu preciso saber antes que aquilo é errado. Por isso que a gente chama de consciência crítica. Fala, peraí, não, isso não é bom. Tá? Não, não, não vou fumar isso. Não, não vou cheirar isso, eu sei que é mal. Se não sei que é mal, eu posso cair nessa armadilha, né? Então, isso é absolutamente fundamental. Eu tenho que ter segurança para abrir a minha mão e deixar que essa criança que dependia de mim possa se tornar um adulto forte.
tá? E vai enfrentar dificuldades, como todo mundo dificulta, mas tendo força para poder aguentar essa dificuldade. Quanto mais ela lê, mais ela compreende o mundo, compreende os sentimentos do mundo, os teus e dos outros. Ela pode resolver o problema, por exemplo, da inveja com ela, tá? Mas ela sabe essa pessoa invejosa, o que ela está fazendo é errado. Ela está falando mal da menina porque ela está com inveja daquela colega, sabe? Você aprendeu em si e em ver nos outros. Por isso que Uhum, é espelho e janela, tá? Então, sem esse espelho e janela, como é que você faz? Ensinar, como se fosse ensina geografia, não pega. Você não sente geografia. Não entra em você geografia. Só a literatura pode fazer isso. Tá? Tudo que você sabe, você, teu poder, sabe qual é, querida? É saber ler. Porque uhum, saber ler, você sabe tudo. Você não sabe a história da Bulgária, mas tu tem um livro de história da Bulgária, você fica sabendo. Agora, se você tem dificuldade na leitura, na compreensão, não treinou isso na hora certa, como é que você vai ler o livro? Nós temos uma experiência importante na humanidade, que é no século, se não me engano, começo do século XX, em que foi encontrado um menino cujo bebê foi, por algum momento, abandonado e criado por uma loba, e viveu uhum, como lobinho. E você deve ter ouvido falar desse caso. Esse menino foi encontrado já com uns 8 anos, por aí. E ele que andava de quatro, fazia os ruídos dos lobos, e ele cresceu, ficou adulto e nunca conseguiu falar. Nunca. Ele já tinha perdido a capacidade de falar. Não que ele não tivesse os órgãos, tinha, mas a hora certa dele aprender a falar, nunca aprendeu a falar, sabe? uhum, Então você vê, você tem momentos. E você tem que aproveitar esses momentos. A tua netinha de 1 ano e 4 meses, ela tem momentos fortíssimos. Ela está engolindo o mundo demais, desde que nasceu. Deixa ela, põe mais mundo na vida dela. Mais mundo, mais conhecimento. O que ela quiser, o que ela perguntar, põe. O que ela perguntar, põe. Não impõe, tá põe. certo. Ô, Sabe? Pedro, você acredita que a literatura infanto-juvenil brasileira ela tem avançado na criação de heróis e heroínas que representem mais fielmente a diversidade das nossas crianças? Olha, nós temos uma literatura infanto-juvenil hoje riquíssima. Ela demorou. Quando eu era criança, só tinha Monteiro Lobato. Inclusive, na época, até do século XIX, começo do século XX, as literaturas que existiam eram muito de ensinar a menina boazinha, que obedecia, que não sujava o vestidinho, sabe? Uma chatice total a história, né? As histórias escritas. Até que aparece Lobato, ele chutou o balde, ele chuta o balde total, fazendo uma menina sozinha que vive de sua imaginação num sítio, que imagina que sua boneca fala. Lembra quando você era pequena? Tua boneca não falava com você, você não falava com ela, você não brigava com ela quando ela se portava mal, põe ela de castigo. Gracinha e narizinho. Então eu fui educado por ele. Logo, não tinha literatura. Para mim, a gente ia para a literatura estrangeira traduzida, né? Aí ali, Tarzan, Mark Twain, essa coisa toda. Me ajudou, mas hoje há. Hoje há autores que me deixam de boca aberta, com uma sensibilidade, sabe? Mas há muita coisa, muita coisa, muita coisa. Claro que nesse meio saem alguns que não são bons, tá? Né? Uhum, Então, mas tem, olha, eu trabalho assim, tem outro colega meu, tem alguns colegas que dizem, não, eu não penso como você. Eu ponho algo que eu acho importante no livro, leia quem quiser. Ele não pensa, por exemplo, na faixa etária. Eu penso. Eu penso na faixa etária. Tenho colegas que pensam. uhum, Saiu agora de uma colega minha um livro de desenvolvimento feminino, pré-puberdade e puberdade, que é genial. Escrito de maneira moderna, cortada e tal. Vai ser um best-seller enorme. Quer dizer, um escritor ele tem que ter um sentimento humano, ele tem que conhecer o humano. Eu conheci pessoas assim, conheci um grande autor de teatro, que era de Santos, faleceu o Plínio Marcos. Ele não precisava conviver. Renato. Ele olhava um caso, ele já pegava e entendia. Ele tinha uma capacidade de entender.
Ele via dois vagabundos conversando. Pronto, ele pegava aqueles vagabundos, imaginava e saía uma peça de todo mundo ficar de boca aberta. Eu podia estudar 6 anos aqueles vagabundos, eu não conseguiria ter feito a peça que ele fez. Então Hum, tem uma coisa, uma sensibilidade. O Dostoiévski, por exemplo, escreveu sobre tantos temas que não é possível que ele conheça tantos temas. O Shakespeare, como é possível que ele conheça tantos temas? Ele tem um livro sobre a, 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 a submissão da mulher frente ao homem, que é Megera Domada. É incrível para o feminismo de hoje, ainda é a melhor peça que tem, é a melhor obra que tem sobre, olha, tá vendo, a Catarina? Ela é levada no cabresto no final pelo Petrúquio, né? E ela fala, tá bom, meu senhor, você fica doida quando você vê aquela peça. Então, e ele sabia disso há 400 anos atrás, tá? Então, o artista é esse, ele tem um dedo especial, eu acho. uhum. Na sua obra, Pedro, os caras, nós vemos protagonistas aí com diferentes personalidades. Foi intencional criar esses heróis com perfis variados para que mais leitores se identificassem? Você pegou bem, hein, menina? Olha, quando eu resolvi, eu tinha feito só esse livro para criança menor. Aí resolvi fazer o livro para essa faixa da adolescência, que seria hoje o Fundamental 2, né? E eu comecei a pensar, bom, nessa época, o aluno não é mais solitário. Um pouco antes é. Tem a fase da fase de latência, que é um pouco, os psicólogos chamam isso, é um pouco antes da pré-puberdade. É uma fase em que a solidão faz bem para a criança. A menina brinca sozinha com a boneca, o menino brinca sozinho com os carrinhos. Mas aí não, você já tem companheiro, você tem uma turminha. Você se dá com todo mundo da classe, mas tem alguns colegas que são a tua turminha. É uma turminha que você gosta tanto que aposto que até hoje você é amiga daquelas amigas que você fez nessa época. Eu tenho amigos Uhum. que eu fiz nessa época, tá? E que é uma delícia ter todo esse monte de velhinho aí, que aí daqui eu brinquei com eles. É muito gostoso. Então, eu estava falando isso por quê mesmo? A gente tá, Ah, bom. Então, porque quando eu fiz essa turminha, os caras. aí eu quis usar um personagem único, vítima de certo problema que tem que resolver. Eu já queria. O meu livro devia ser uma janela. Eu queria falar de coisas do mundo. Eu estava na ditadura militar, na hora que eu sofri muito como jornalista e como ator. A censura foi destrutiva, né? Então, já um pouco antes de acabar a ditadura, eu escrevi esse livro. Escrevi, sabe, falando eu queria falar como é ruim alguém obrigar você a pensar como ele, ou proibir você de falar coisas. Então, eu criei a droga da obediência. Então, eu criei 5 meninos que são um. Cada leitor meu tem a seriedade do Miguel, a responsabilidade do Miguel, tem a beleza, a elegância e a coragem da Magri, tem o talento do Calu, tem a inteligência do Crânio e é engraçadinho e corajoso como o Chumbinho. Então, os 5 são um. Eu quero que eles se identifiquem com os 5, tá? Uhum. Porque são faces de um ser humano. Cada um representa uma face, né? Eles são protótipos. Agora, não sei que eu vou conseguir, vai sair o filme. Eu quero ver se a gente acha meninos que façam isso direitinho. Agora, Pedro, vamos falar de um assunto aqui. Como equilibrar a fantasia e a realidade na construção de personagens que enfrentem de maneira simbólica questões como preconceito, exclusão ou ansiedade? Vamos nisso. Você usou o seguinte: você sempre usará metáforas, sempre usará símbolos. Às vezes, a gente tem que fazer o real. Eu, por exemplo, fiz um livro em que o herói é cego, totalmente cego. E eu fiz consultas, tenho pessoas na Fundação Dona Norina Novil para conversar com aquelas pessoas e tal, e tal. E fez um menino, ele é mais herói que o super-homem, né? Mas, embora seja cego. E foi bacana.
foi bacana não necessariamente para o cego, que eles são minoria, mas para aquele que não é, entender o que é um cego. Eu em nenhum momento digo que o menino é cego. Mas começa a história, aí eu digo, aí o Tony descobriu que o senhor Eduardo estava passando. É, o cheiro daquele cigarro só poderia ser o senhor Eduardo. Então você vai lendo, puxa, né? Ele diz assim, essa voz é daquela secretária. Essa voz ela deve ser bonita. Então o leitor, como? Ele vai descobrindo que o menino é cego. Eu não digo que é, tá? É, você falou Tá? aí da Dorina Noio. A Dorina É. Noio, ela criou aí a fundação para o livro do cego. Então, esse seu livro estava em braille. Foi escrito por você e foi transformado em braille para que Foi, os foi cegos feito. pudessem Foi ler? feito. Mas eles não faziam só livros como esse. Porque isso é uma Uhum. coisa interessante. Na hora que ele vai brigar com os bandidos, é fácil, porque ele apaga a luz. Na luz, ele, no escuro, ele está livre. Os bandidos não. Ficam dando cabeçada na parede. Então, para ele é fácil, é só apagar a luz. Então, truquinhos engraçados e tal. Que bom, é bom, é bom. Não, claro que o menino cego vai ficar feliz. Porque, na verdade, a cegueira, por incrível que pareça, incapacita pouco o ser humano. O que incapacita demais é a surdez. É a Mais, surdez, mais do que a visão? muito É, mais. Você vê é. tanta gente cega que faz milagres, que são músicos espetaculares, né? E são pessoas felizes. Eu tive um amigo que tinha casado com filho e tal, trabalhava, sustentava bem a família, tudo mais, era técnico de som de gravadora, tá? Sabia tudo de som, não, tá? E a gente saía para tomar chopp junto, coisa assim, né? Uma beleza. Agora, um surdo tem a palavra é o fundamental do ser humano. E ele também não consegue falar, porque ele Ele não também não consegue escuta, né? falar, ele fala mal, Fala dá mal. para educar, mas ele não chega na plenitude que um cego pode chegar. Um cego Uhum. chega numa plenitude de fazer uma boa vida. O surdo tem dificuldade. Bom, eu nunca trabalhei com eles, e esse é o problema. Às vezes eu não tenho como, eu não conheço bem o problema. Por exemplo, eu nunca consegui trabalhar com o problema conhecer. Você precisa Uhum. saber o sofrimento, saber a dificuldade. Tá? Do cego eu posso tentar e imaginar falar com um colega, mas com você eu teria que conversar com um homossexual, mas eu não posso ser o porta-voz dele, é melhor que seja ele. Assim, o problema da cor da pele. Eu tenho um livro que as meninas gostam muito, chama A Marca de uma Lágrima. E há muitos anos eu recebi uma carta de uma menina de Brasília que dizia: Pedro, eu gostei do seu livro, mas eu tenho uma bronca. Eu sou negra e a personagem não é negra. Nunca tem negro nas minhas histórias. Eu falei, meu amor, eu disse qual era a cor da personagem. O personagem é uma menina. Pode ser qualquer coisa. Você viu branca, você está acostumada a só ver heróis brancos, principalmente por causa do Uhum. cinema. É Todo herói verdade. é bonito de olho azul, americano e loiro, tá? Né? Entende? Ela se sente. Agora nós já temos bastante grandes atores negros, até na América, que é tão preconceituosa, até no Brasil, que é tão preconceituoso, começa a ver. Agora, eu não preciso tratar, eu também, para tratar diretamente o problema pessoal de uma pessoa negra, será que eu Uhum. tenho alcance para entender? Coração, o sentimento, a mente. Diferente quando você tá, tá na pele, né? Na Quando pele, eu você não. vivencia mesmo isso. Claro, claro, eu tenho um livro que tem um personagem negro, tem personagens negros. Para mim, por exemplo, no filme agora, o Miguel, o líder dos caras, é negro, tá? Porque eu também não digo qual é a cor deles. E nem, eu não deixo desenhar eles. Não tem desenho dos caras, para que o leitor imagine. E sim, imagine, pode ser japonês, pode ser gordo, alto, magro, Uhum. baixinho. Ele pode ser o que o leitor quiser. Então, pela sua experiência, a ausência de personagens diversos, ele pode afetar negativamente a autoestima das crianças que não se veem representadas nas histórias, Mas não é? hoje já muito. Nós temos grandes autores negros fazendo livros excelentes. Eu só sinto falta na literatura infanto-juvenil. São Uhum. grandes autores para adultos. Sabe, o Jefferson Tenório, é maravilhoso. Acabei de ler um livro dele, autobiográfico dele, agora o segundo dele.
Maravilha, mas ele escreve para adulto, né? Para Uhum. criança, eu quero ver. O melhor livro que eu conheço para criança sobre negro é da Ana Maria Machado, que é branca, né? Que é incrível, né? Ah, é, mas ela não é negra, ela não sabe. Ela faz uma menina negra falando com um coelhinho. Tá bom, é uma metáfora. Mas como é que é lá dentro? Eu Uhum. gostaria que fosse lá dentro. Por exemplo, eu sei, tenho experiências, querida, tem umas que me dói no coração até hoje. Eu estava no Rio, no Rio de Janeiro, fui a um CIEPS. Aí no CIEPS eram vários autores, fizeram rodas para a gente conversar com uma roda de criança. E tinha um menino negro, é o menino mais bonito desse mundo. Lindo garoto. E ele estava tão furioso, tão de fossa, que eu lia nele quanto ele estava sofrendo. Eu sentei, abracei ele, falei, mas eu não tinha tempo de como é que eu vou? Eu queria trabalhar com ele, queria mudar para o Rio para trabalhar aquela criança, de tão ofendido que ele estava. No Rio de Janeiro, você se ofendeu porque é negro, a maioria dos cariocas são negros, mas ainda assim os brancos pisam nessa pessoa. Uhum. Sabe, isso é terrível. 64%, 54% da população brasileira é composta por negros e pardos. E eles são minoria, como minoria. E tá? Então, esse é um problema difícil, mas eu já tentei pensar, mas fica falso. Fica falso. Eu não. Sabe, eu pus já personagens negros aliás, tem um livro que eu gosto muito, de uma menina cega, em que o amigo dela é negro. Mas eu ponho lá, eles conversam. Mas conseguir falar desse problema lá dentro, é preciso que essas pessoas façam isso. Se fosse possível, deve haver. Um cego hoje, você datilografa em braille perfeitamente. Só que as máquinas de braille são muito caras. Você aperta, sai B, C, você ouve. Então ele pode datilografar, mas é Uhum. caríssima a máquina de braille. Não é qualquer um que pode ter acesso. O problema é assim. Gostaria que tivesse escritores que pudessem pôr isso. Sabe que Uhum. pode ser possível um cego escrever sobre o problema dele? Entende? Agora, que os negros podem escrever, mas precisam escrever para criança. Para a criança pequena, até o que não é negro, aprendeu a crueldade que ele está fazendo com o coleguinha. Uma coleguinha, uma criança de 4 anos não sabe que está sendo cruel, e às vezes ela é cruel. Embora, sabe, tem uma pesquisa linda que foi feita, que deram para as crianças dois desenhos ou duas fotos de duas crianças, uma branca e uma negra. Olha, aqui, qual é a diferença dos dois? A criança olha e diz, aqui um tem óculos, outro não tem. Ela não olhou a cor da pele, olhou Uhum. que um tinha óculos, outro não tinha. Uhum. Então, a criança não nasce racista. Nós criamos os racistas. Os nazistas, nós criamos, Uhum. tá? Entendeu? Esse é um problema muito grande. Nós criamos o mal. Temos que ter essa consciência. E o educador tem que lutar contra essa consciência. Mas há pontos. Por exemplo, quem mais? O do surdo. Como é que eu também conseguiria ajudar uma criança surda com história? Uhum. Falar e nem ouvir, mas sabe escrever. Quem sabe um surdo poderia escrever um livro para criança, para adulto, tudo bem, escreva, mas falta para eles. Não só para a criança que tenha dificuldade. O problema não é a criança que tenha dificuldade, é a criança que não tem e que usa isso como preconceito, usa isso como ofensa. Você falou Eles, que você falou que é um educador, então é importante esse público infantil, porque, na verdade, está em formação, né? claro, Então, é muito importante, eu penso com no futuro, certeza. por isso que eu trabalho com eles. Eu quero um futuro melhor para o meu mundo, para o meu país, uma geração melhor do que foi a minha. Mais bem preparada e mais bem informada e mais bem emocionada para fazer um país E melhor. menos preconceituosa também, Mas saiu com hoje, certeza. Uhum. uma coisa no jornal, li hoje, que nós temos 30% da população adulta brasileira como semi-analfabetos, incapazes de ler.
Então, você tem isso, mais uns 10% de alfabetizados, quase metade da população brasileira está fora da informação. Como você faz um grande país assim? Isso é muito grave. Como você faz? Pedro, a gente vai continuar essa nossa conversa daqui a pouquinho, mas eu preciso fazer mais um intervalo, tá certo? Até daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu peço licença para fazer mais uma pausa, para falar um pouquinho da Associação Viva e Deixe Viver. A Viva é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em quatro frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a Hã? partir da ferramenta Hum. milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica Que- e forma contadores de história em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Até. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o escritor Pedro Bandeira, o autor de literatura infanto-juvenil que vendeu mais livros no país. Pedro, como criar novos heróis e heroínas através da imaginação infantil? Você sabe, querida, que eu sinto, talvez por eu ser tão jovem, com 83 anos, que há um gap com os mais jovens. Eu, até pouco tempo, ainda convivi bastante. Hoje ele fica um pouco distante. E eu tenho colegas que estão se saindo por aí, que entendem mais a modernidade do que eu, tá? Até na linguagem deles. Eu ainda escrevo assim como o Edgar Allan Poe escreveria, porque é ele que eu li, né? Entende? Então, a modernidade da comunicação. Veja, a gente aprendeu uma coisa, né? Antigamente os autores descreviam muito, porque não havia. Não, a locomoção era difícil no Brasil. Então, você nascia no estado de São Paulo, você jamais saberia o que era o Amazonas. Então, se alguém escreveu uma história do Amazonas, tinha que descrever a natureza. Hoje não precisa. Hoje não precisa, porque você conhece tudo. Você pode, você não é falar nevava. O que é nevar? Hoje todo mundo, uma pessoa no Saara sabe o que é neve, porque ele viu no cinema, né? Na literatura. Então, a gente pode simplificar. Eu não preciso descrever tanto, então simplifica a linguagem. Mas ainda assim, eu sinto que, eu, sei lá, pelo que eu vejo, alguns colegas e tal, eu poderia estar simplificando um pouco mais. Mas eu só posso ir até onde eu posso ir, né? Os novos caminhos, novas estradas serão trilhadas, abertas e trilhadas por novas pessoas, tá? E eu adoro, porque tem uma coisa na minha profissão, a gente não briga, a gente não é rival. Pelo seguinte, se uma criança não gostava de ler, e por causa do teu livro gostou de ler, eu fico feliz, porque agora você criou um leitor. Quem sabe ele não leu o livro meu? Então nós somos aliados. Um está criando o leitor para o outro. Então, a gente torce entre nós, sabe? A gente não consegue ser rival. A gente fica assim. Às vezes eu tenho um livro de um colega que eu acho que tem problema, eu fico triste. Pô, caramba, a ideia é boa, mas não tem problema. Entendeu? Eu quero que ele acerte. Nós temos que acertar. No Brasil, a gente tem que parar de errar, meu anjo. O Brasil tem que parar de errar, tá? E nós continuamos errando. Fazer o quê? Pedro, falando aí do nosso tema, heróis e heroínas, quem são os heróis e heroínas mais icônicos da literatura infantil? Vamos aqui relembrar alguns? Ufa! Bom, sem dúvida, os clássicos são, acho que Narizinho e Emília, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, o menino aquele menino
como é que é o nome dele? É ele vive com os piratas. Eu não esqueci o nome dele, mas é o Pi- Oliver Twist. hum, Você lembra do nome dele, né? A Ilha do Tesouro. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Aliás, é contado em primeira pessoa, o livro. Ele é um menino que que vai para um navio de pirata, é terrível. Esse livro é bom até hoje. Se hoje escrevesse aquele livro, tinha que ser daquele jeito, tão bom, tão bem escrito que é. E se mantém isso. Eles gostam muito de todos os heróis, como a gente cria, mas o herói positivo. A criança quer o herói positivo, porque ele quer ser positivo, tá? Você começa a ficar malvado quando você está mal criado a partir de certa idade. Até o começo, você sempre é positivo, você sempre quer o melhor para você, tá? mas como escolher livros que apresentem heróis positivos para as crianças? Deixe ele escolher. Ele. Claro que você põe aqueles que você já escolheu antes, né? Lógico, né? Você tem uma pré-escolha, e aí ele tem o direito de escolher. E você sabe, você olha, esse aqui tem tem um personagem que é gordinho, o meu filho é gordinho, vou dar esse para ele, ou sei lá, né? E coisas assim. Tem problemas, por exemplo, agora voltamos ao problema da cor. Tem muito pouco livro em que aparece desenhado uma criança preta. Até quando você vai história entre porquinhos, por que um dos porquinhos não pode ser negro? Tá? Então, essa consciência tem que vir da editora, do ilustrador. A criança não se vê, porque não tem. Desde pequenininha ela não se vê. Isso é muito grave, sabe? É muito grave. Eu sempre procuro nos livros infantis que o ilustrador ponha negros, tá? Ponha negros. Então, livros infantis. Não, o juvenil não importa tanto. Juvenil, eu acho que o melhor é deixar a criança imaginar o tempo todo. Você pode enfeitar o livro, mas não retratar o personagem. Deixa a criança criar o seu próprio personagem. Mas no infantil você cria. E aí eu procuro com o ilustrador sempre ter uma mescla, né, para a criança se ver. Mas ainda assim fica pouco, porque muitos colegas não trabalham assim. Sabe? Quando você vai usar a metáfora de usar animaizinhos, por que todos têm que ser brancos? Uhum. Todos têm que ser um coelhinho branco. Por que todos os coelhinhos têm branco? Não pode ser um preto? Não pode ser. E o principal não pode ser um coelhinho preto? Porque, sabe, então, tem coisas que nós, até como editores, temos que também ter o olho de educador. Não adianta a gente falar mal dos outros quando a gente não está fazendo a coisa certa, entendeu? Até pode Uhum. ser, ninguém pensou nisso, fazer um coelhinho branco e um coelhinho preto, talvez. Mas poderia pensar, o editor devia pensar. Que o editor é que chega para o autor e fala, pô, por que você não faz assim? Porque, sabe, incentiva. Eu fui muito incentivado por editor. Foi uma editora Uhum. maravilhosa, chamada Maristela. Ela me entusiasmou, me abriu portas, e me mandava eu ler coisa, porque eu não era do ramo, né? Eu fiz ciências sociais. Então, pedagogia e psicologia eu não conhecia. Aí eu fui estudar, até hoje eu me interesso por psicologia do desenvolvimento, para tentar achar essas lacunas que precisam ser preenchidas no amadurecimento do meu leitorzinho, né? E eu tenho acertado em alguns casos bem e fico feliz. Pedro, você acredita que o herói clássico, corajoso, forte e solitário, ainda faz sentido no mundo atual? Ou nós estamos diante de um novo modelo de heroísmo mais coletivo, sensível e diverso? Seria o ideal, não é? Porque vê, o nosso grande herói é o Ulisses, é da Odisseia. Ele é absolutamente sozinho, ninguém ajuda ele. Até na última coisa, ele luta sozinho contra os pretendentes lá da Penélope. Aí depois vem todos, como por exemplo, os súperes. Os, como é que é o super, o Homem de Borracha, o Flecha Humana, como é que é? Não sei, Tocha Humana, Super-Homem, Batman, são todos solitários, tá? Esse é uma, isso nasceu um pouco com
com história em quadrinho americana, em que eram criados heróis americanos para salvar o mundo, tá? Então, essa era a ideia da América. A ideia é o Trump é daquela época. Ele deve ser adulto nos anos 30. Aquilo que Uhum, ele fala era moderno nos anos 30. Hoje está realmente passado. Mas era assim. Nós somos grandes, nós somos poderosos, nós vencemos todas as guerras, nós, sabe, somos a favor da lei e da ordem. Ufa! Tá? Eles enquanto eles estavam enforcando negros nas árvores nos Estados Unidos, eles mandaram soldados para a Europa lutar contra o preconceito racial dos alemães. Mas eles eram mestres em preconceito racial. Então criou-se isso. Mas hoje, por que eu criei a grupinha dos caras? É errado você fazer hoje o herói sozinho, para adolescente. É muito errado. Você não deve fazer. Você não deve fazer porque eles não são assim. Eles não uhum, são, eles sozinhos. Aquele menino que tem uma turma, na turma ele fala, grita e tal, quando ele está sozinho, ele fica quieto, já notou? uhum, Pega um pré-adolescente que brinca, ri e pula com os alunos, bota ele sozinho na sala, ele para, nem abre a boca. Ele não é mais sozinho. Tá? Então aí é uma coisa que os escritores precisavam olhar. Tá? Precisavam olhar um pouco e fazer mais histórias de grupos quando você está falando. A partir dos 11 anos, não pode ser o herói sozinho. Ele tem que ter companhia. Eu sempre ponho alguma companhia. Mesmo aquele que o herói seria sozinho, tem a companhia. No caso da prova de fogo, é uma dupla, é um casalzinho. Tá? Então, Então, também no Brincadeira Mortal é um casalzinho. Mas dos outros é tanto é grupos, grupos, grupos. Descanse em Paz, meu amor, é um grupo. Eu sempre procuro mostrar como eles são. Então, se uhum, você quer escrever, você tem que ser um porta-voz da vida. Então, você tem que tentar refletir a vida como ela é. Ou como você acha que deveria ser. Pode ser que alguém goste do livro, tudo bem, tudo bem. Mas geralmente a gente faz isso para adulto para uhum. refletir sobre certa coisa. Né? O 1984 do Orwell é uma obra-prima incrível que reproduz o mundo até hoje, né? Quando ele mostra o que foi o stalinismo, né? Brilhante, maravilhoso o livro. Ah, então você pode. Agora, será que eu posso fazer isso por uma. Não, por nem uma criança e um adolescente eu faria. Agora, alguém quiser fazer, faça. Não é meu Uhum, caminho mais certo. É o meu. Cada um deve ser o seu. Pode ser alguém que esteja mais certo do que eu. Não estou querendo impor nada a ninguém. Só posso contar a você como eu faço, como eu uhum. penso, né? Então, com tantas mudanças na sociedade, como os heróis e heroínas da literatura infanto-juvenil devem evoluir para continuar dialogando com as novas gerações? Eu acho que a gente tem que entender psicologia do desenvolvimento e fazer com que nossos heróis reflitam a faixa etária a qual eu quero fazer meu discurso. Por exemplo, você agora, se entrar uma criancinha de 4 anos aí, você vai falar com ela, que bonitinha, olha o vestidinho dela, como é que é seu nominho? Você vai falar de um jeito. Se entrar um adolescente, fala, e aí, campeão, qual é a tua banda predileta, hein? Ô, que time tu torce? Agora, se entrar aqui o ministro das Relações Exteriores, a excelência, mas que honra, você tem um discurso diferente. Por que eu escrever você não tem também um discurso diferente? Você tem que Uhum, pensar nisso. Também o discurso tem que ser diferente. Porque eu quero que naquela idade, problema surge naquela idade. Então eu quero falar desse problema naquela idade, de modo que a criança entenda. Então eu tenho que falar com ela como eu falaria se ela estivesse aqui. Então eu tenho que procurar que o meu texto seja assim, tá? Muitas vezes para a criança menor funciona muito bem o humor, sabe? Porque ela costuma ridicularizar o que ela acha errado. Tá? Então você ridiculariza, né? Você, né? Faz alguma coisa. Bom, são técnicas que os 50 anos de literatura ensinam para a gente, não é verdade? Eu acho que é assim que eu trabalho. Agora, eu não sei, eu acho que os Batmans não são mais o caminho. Embora eles fazem filmes interessantes, ganham grandes bilheterias, mas na literatura eu não acredito, não.
Se Uhum. fizer um livro com uma história tipo o Super-Homem, não pega. Eu não conheço nenhum. Acho que ninguém fez. E o que que você diria aos pais e professores sobre a importância de apresentar bons personagens às crianças, especialmente no mundo de hoje com tantas distrações digitais? Bom, meu anjo, a gente não pode culpar o progresso por problema dos nossos filhos. Quando eu comecei, todo mundo dizia assim: pois é, essa menina não lê nada, fica o dia inteiro na televisão. Agora, essa menina não lê nada, fica o tempo todo com o celular. Então a culpa é da televisão? A culpa é do celular? Ou é culpa minha de não estar dando atenção a ela? Se eu chego para ela, filhinha, vem cá, senta no meu colo, eu vou te contar uma história. Ela não desliga a televisão e não vem? Ela não larga o celular e vem? Ou então chega o papai, filho, vamos lá, vamos jogar bola com o papai? Ele não larga o celular. É como eu falo, puxa, que bom que ele está se divertindo. Aí eu estou livre, puxa, eu estou cansado, tomar uma cerveja, sabe? Então, olha, não põe a culpa no celular. Sinta essa culpa em você. A coisa mais importante para o teu filho é a mamãe e o papai. Não é o celular ou a TV. Mas se não tem mamãe e papai, eu tenho que ter alguma coisa. E é interessante a televisão, isso. O telefone, o celular é maravilhoso. Agora, se eu me ausento e me substituo por um celular, pensa um pouco se você não está substituindo a você mesma pelo celular e falar mal Uhum. do celular. Não é por aí. Não é por aí. Então, essa história você está pegando pelo prisma de heróis. E tem um pouco isso, principalmente no videogame. O videogame é individual. Eu ando com uma arma matando gente nos programinhas de computador. É de novo o celular. Eu não posso me identificar com aquele personagem. Eu não sou aquilo. Ele não vai sair na rua matando gente. Mas os joguinhos sempre são assim. É sempre uns. Porque não dá para ser coletivo, né? Não sei, os joguinhos é sempre o você. Então é o personagenzinho fazendo alguma coisa. Às vezes não só matando, mas percorrendo caminhos e tal. Mas é um brinquedo que não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Porque a criança aí naquele momento está sozinha, ela assume aquele personagenzinho e se ela vencer, ela fica feliz, tá? Uhum. Tudo bem, isso não faz mal a ninguém, mas só isso faz. Se você tiver um filho que passa o dia inteiro fechado no quarto lendo, ele está com problema. Precisa de um psicólogo, tá? E a culpa não é do livro, é minha. É, ou seja, a gente tem que estimular mais a leitura, A né? gente Estimular tem que mais, com conta a certeza. história, fala muito. Você disse que teus filhos falam muito com a tua neta. Sim, fale para ela ter a língua portuguesa entrando para ela, entrando, falando, lê história, mostra figurinha. Depois ela pega o livro e vai lembrar da tua voz contando aquela historinha. Ela vai fazendo uma pré-leitura. Já é leitura. Ler figuras já é um tipo de leitura, tá? Então você ajudou a criança a ler. Eu me lembro quando eu era analfabeto, porque eu nasci analfabeto, era muito comum o gibi, né? E eu pegava o gibi e ficava tentando inventar uma historinha de quadro a quadro, porque eu não sabia ainda ler o que estava naqueles balãozinhos. Mas era bom, porque eu me forçava a aprender a ler o balãozinho. E eu treinei leitura dos balãozinhos de história em quadrinho. Hoje as crianças não veem mais história em quadrinho. É muito rara a história em quadrinho, caiu isso. E Uhum. também, na época, a gente não tinha televisão, a diversão era o cinema. E só havia filme estrangeiro legendado. Ou você aprendia a ler depressa e compreender depressa a legenda, ou não podia ir ao cinema, a maior diversão que havia. Entende? Então, são coisas que hoje a criança não tem. Porque todos os filmes, se você quiser, são dublados. Você vai na televisão, estão dublados. Você não tem esse esforço. Então, vai treinar só onde? Ouvindo e lendo. Agora façam que eles leem. É muito chato, eu já encontrei crianças de quarto ano, quinto ano, falam, Pedro, eu não sei ler. Eu estava numa escola uma vez, conversando com uma classe, acho que era um quinto ano, de uma escola rica, numa cidade de fazendeiro, aquela que tem aqueles Cadillacs com chifre na frente
para pegar as crianças na escola, que a mesada dela é maior que o salário do professor. E encontrei meninos que falam, pera, não sei ler. Eu fiquei tão revoltado com aquilo. Aquela mensalidade lá em cima. E a criança chega, fez prezinho, prezão, patu, papum. Chega no quinto ano e não é capaz de ler. A culpa é da É, escola, cara. é. Claro que a família não ajudou, mas a escola. Uhum. Aí eu dei um esporro na orientadora, a diretora ficou furiosa, falei, nunca mais os seus livros entram na nossa escola. Mas eu fico, pô, eu não estou lá Uhum. para o saco É, da diretora, e sim do meu leitor. Como que uma criança rica está no quinto ano e confessa que é incapaz de ler? Como é que alguém, somos nós que deixamos acontecer? Como não foi com ser, certeza. né? Uhum. Com Entende? certeza. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar de olho. Eu, como só penso nisso, às vezes até perco a cabeça. Tá certo. Para terminar essa nossa conversa, Pedro, heróis e heroínas da literatura infantil podem ser uma ponte para formar leitores apaixonados? Sem dúvida, né? Sem dúvida, eu fui formado por heróis, heroínas, por personagens, pois de bichinhos, desde a cigarra e a formiga, sabe, desde de Chapeuzinho até Ulisses talvez, não é? Mas certamente. E você campanha, como a literatura é uma arte extremamente responsável, ah, sempre me foi apresentado bons caminhos para a solução de problemas metaforizados com os quais eu aprendi a viver. Então, eu devo mesmo a essa gente. Devo também a meus professores, claro, mas a escola do meu tempo era bem menos boa do que hoje. Hoje está bem melhor. Ainda não é ideal, mas está bem melhor do que foi. Meu tempo, a aula era um discurso do professor. E no discurso não ensina nada. Ainda mais que hoje a criança tem um celular, ela cutuca a pessoa, não é nada disso. Aqui está dizendo. É desmente, professor. Professor de Agora não história, pode mais usar o celular na sala de aula, mas não estava um pode. problema. Virou a criança desmente o professor de É. história. Ele erra um ano, não é nesse, professor, o ano é outro. É Uhum. 1537. Tá certo. Mas aí é bom, veja o celular. Uma criança, quando chegar aos 10 anos, ela precisa do celular. Precisa. Hoje não adianta ter uma enciclopédia em casa. O celular, o Google, será a enciclopédia dela. Ela Uhum. precisa ter. Mas é chato você ver uma criança de 2 anos com o celularzinho na mão. Ainda não é o momento. Então nós temos que fazer um momento de entrar. Nós temos que ter tempo para televisão, tem que ter tempo para celular, mas tem tempo para brincar, é tempo para jogar bola, tempo para dormir, tempo para ler, tempo para amar, tempo para tudo. Nós precisamos, tá? Precisamos dosar melhor esse tempo, né? Esse tempo, e nós somos os responsáveis. Não vamos desvestir o uniforme de pai ou de professor. Nós não podemos tirar esse uniforme. E eu não posso tirar esse uniforme. Pedro, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom ter você mais uma vez conosco. Obrigada mesmo. Eu é que fico muito grato, e principalmente do, 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 com o Vive, Deixe Viver, que mostrou que você provocar a endorfina da felicidade, não só para crianças que estão com doença, mas para qualquer criança, é o caminho certo. Eles provaram cientificamente isso, tá? Então, aquilo que eles provam num hospital está provado na minha casa, na casa dos meus filhos. Tá totalmente provado. Então, a admiração que eu tenho pelo Cimino e por toda a equipe dele é essa. Realmente, eu não sei se com outros países isso foi feito, mas eu acho que isso é uma das glórias do Brasil. É o viva e deixe viver. É um trabalho muito bonito mesmo. Também concordo. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Obrigada mesmo. E nós vamos fechar o programa de hoje com a indicação de alguns livros. Anote: A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick, e O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, o nosso entrevistado de hoje.
Os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização da Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.